Você tem quase uma escola base na sua vida, hein, Giovanni? Não é? Se você for comparar, você falou da internet, por um lado você tem razão, sim, eu concordo com você. Se as pessoas acusadas tivessem a internet, pudessem fazer a própria defesa, Então, era isso. Porque seria na importante. época que teve esse caso da escola base, a gente tinha o quê? O grande público, as pessoas em casa tinham o quê em mãos para se manter atualizado? Era a grande mídia. Hum. Hoje em dia, a gente tem milhares de canais para você escolher por qual você quer se manter atualizado. Aí vai de cada um escolher. Claro que aí tem essas pessoas que fazem estudos desse tipo para tentar derrubar alguns trabalhos, porque Você fez o seu papel, viu os dois lados da história. sim, trazendo os dois lados. Só que aí eles interpretam de outra forma, né? E você vê o meu erro na escola base, eu só praticamente ouvi um lado, só o lado das mães e do delegado. E eu me culpo também por isso. Você não foi atrás para falar com Eu elas? fui, eles não Com quiseram eles? falar, e também eu procurei a Paula, quando eu conversei com ela dentro da delegacia, ela desesperada e não quis gravar. E seu Shimada eu procurei no dia seguinte, como eu não consegui, colocamos a matéria assim mesmo. Mas eu me arrependo de não ter feito uma entrevista quando os dois estavam sentados no hall da delegacia e as crianças brincando em volta deles. Se tivesse alguma coisa, sabe? E eu não tive essa sensibilidade, esse cuidado de perceber isso naquele momento. E não tive o cuidado de pedir para a minha chefia. Então, você não é o único responsável, eu sou o único responsável. Se você é minha chefe de reportagem, falo, Giovana, eu estou com essa história aqui, sabe? O que você acha? Acho que a gente, você vai falar, vamos investigar, vamos atrás do outro lado, até que não tiver o outro lado a gente não vai divulgar. Ou vamos tentar comprovar essa prova, ou, sabe, dar um tempo, mais uma semana, 2, para reinvestigar o caso. Mas a sua chefe liberou. Não, então, aquilo. Porque é o seguinte, você confiaria em mim. E a minha chefia confiou em mim. Eu não comecei na Globo como repórter de polícia, eu já tinha, sabe, 15 anos de reportagem. Só que eu nunca tinha feito a cobertura de um caso de violência, de um suposto caso de violência sexual envolvendo crianças dentro de uma escola. E você acha que da forma que foi noticiado já estava condenando aquele... Sim, praticamente sim. Sim, as pessoas foram condenadas. Era uma condenação moral naquele momento. Talvez também a palavra deles não iria valer tanto naquele momento. Mas era a minha obrigação, como você fez, ouvir os dois lados. Eu devia ter feito isso. Então, me responsabilizo, me culpo por causa disso. Quer dizer, a minha chefia, você como minha chefe, Valmir, tudo bem, você já tem uma experiência, você trouxe uma prova, vamos colocar no ar. Mas eu podia ter pedido, então, fui afoito, sabe? Pensei talvez no furo jornalístico, que é o sal da nossa profissão, e divulguei a notícia. E acabei destruindo a vida de 6 pessoas. Então, eu vou me culpar para sempre. Mesmo que você fale, você não é o único culpado, a culpa é compartilhada, o documentário, de alguma forma, te redime de você ter sido o único responsável por isso, etc. A Paula e o Ricardo foram super generosos. E o Maurício não. Ele falou na minha cara que não, que ele nunca ia me perdoar. E eu tenho que concordar com ele. Destruir a vida dele. Eu vejo mais como uma rede aí, parece aquele negócio do acidente de avião, que são os elos da corrente. É o delegado que vaza informação, é o IML que dá uma informação errada, passa a informação para o jornalista que faz a matéria, passa pela chefe, a chefe aceita e vai para o ar. Então parece uma corrente, uma ação em cadeia. É verdade. E não existe um culpado na ação em cadeia, né? Mas eu vejo que você carrega essa culpa e eu acho que é algo que você tinha que tentar se perdoar. Mas isso aí é algo muito pessoal seu, com certeza. Não, eu tento, mas nunca vou conseguir esquecer da escola base. Hoje nós estamos falando sobre aqui, mas eu já te falei, eu já vi no Twitter hoje quantas vezes a escola base é citada. Uma amiga já me ligou porque ela quer entrar, fazer alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, eu converso com todas as pessoas, tenho a obrigação de fazer isso. Porque eu virei testemunha de acusação contra o delegado e a polícia de São Paulo e o Estado de São Paulo. Ah, é? Quando eu descobri, ficou comprovado que eu estava errado, que aquelas pessoas eram inocentes, eu fui arrolado e eu me propus a ser testemunha. Meu nome consta no processo que essas 6 pessoas moveram
5. A Paula, ela perdeu o prazo, ela teve um problema, o advogado que estava cuidando do caso dela acabou morrendo no caminho, ela já estava separada do Maurício. Mas o Maurício, Maurício e o casal Shimada, eles moveram um processo contra o governo do Estado, o Estado foi condenado e eles receberam uma parte do dinheiro, né? A Paula até hoje não recebeu, ela está entrando numa lista de precatórios. Quer dizer, ela tem 2 filhas, 4 netos, um dos netos com espectro de autismo, e ela vive uma situação extremamente miserável, praticamente. Eu tenho contato com ela depois que o documentário nos aproximou. É estranho, né? Sabe? O algoz com a vítima, mas o documentário aproximou muito a gente e ela está tentando receber essa indenização. Os outros moveram um processo contra os meios de comunicação, ganharam, receberam um dinheiro para, não sei se compensa, mas um dinheiro pelo erro, e eu fui a testemunha de acusação contra o delegado e contra o governo do Estado. Eu me propus a ser testemunha e contei a história que eu contei para você aqui. Ótimo. E as mães, elas pagaram pela falsa denúncia? Não, é interessante essa sua pergunta, porque, em tese, você acha que elas deviam ser responsabilizadas? Claro. Então, as vítimas, os donos da escola base, processaram as 2. Só que a justiça reconheceu que elas estavam no direito delas em procurar a polícia e fazer a denúncia. Tem isso, porque elas desconfiaram, apesar que tem a análise da psicóloga falando que uma delas agiu de má fé. Mas, se isso não valeu nada para a justiça, é uma pena, né? Então, e elas vivem normalmente, sabe? A gente procurou as 2, elas não quiseram falar. Mas, e deixa eu só destacar aqui o trabalho da Melanie, porque a gente não fala sobre isso no documentário. O que eu estou te falando é uma coisa nova. Não, eu já falei, mas estou te contando porque a gente não aborda essa questão no documentário. Da psicóloga? Não, a gente entrevista a psicóloga, mas a gente não revela que o motivo, o suposto motivo, pode ser que a mãe, hoje, 30 anos depois, vai dizer não é mentira, eu tinha convicção de que meu filho tinha sofrido uma violência sexual. A gente não revela. O centro do documentário é sobre a minha participação. E como eu abro o jogo, abro a minha alma, meu coração e conto meus erros ali. E esses erros que são mostrados. Então a gente não acusa ninguém. Eu procurei o delegado, ele não quis falar, procurei as mães, não quiseram falar. Procurei a legista que deu esse laudo, estou me estendendo, mas a legista que deu esse laudo, a gente procurou para fazer o documentário na época da pandemia. Ela hoje é diretora, era diretora na época do Instituto de Criminalística. E hoje ela é o quê? Não, hoje eu não sei, porque na época ela era diretora, ela aceitou dar entrevista para a gente, nós fomos até lá, montamos, como aqui, você monta o seu estúdio, e aí na hora ela falou, não, o que eu tinha que dizer está no laudo. Então, em tese, quer dizer, começando a interpretar e refletir, então ela confirmou, até hoje ela confirma que houve violência sexual. Você vê como é um caso intrincado, complicado, a palavra da moda hoje é complexo, mas é mais do que isso. Sei, mas foi ela que fez o novo laudo? Então, mas ela estava se referindo... Não, ela fez o primeiro. Ela fez o primeiro. E o segundo foi feito por outro legista. E ela não nega o laudo que ela fez? Falou que tinha. Falou assim, como eu estou com você aqui na minha frente, com a câmera já montada, falou que eu tinha que falar, está no meu laudo. Ponto. Que isso, gente. Nossa, mas que coisa. Você vê como, sabe, e cada caso é assim, entendeu? Se eu for destrinchar com você, contar detalhes, vou ficar 3 dias aqui, vou te perturbar, vou tomar seu tempo, você ouvindo aqui um velho repórter contando histórias policiais do passado, do próprio erro que cometeu, entendeu? Não, mas isso é interessante e também a sua humildade de assumir um erro, porque isso é muito raro, né? Ainda mais na profissão de jornalista, que erros não são permitidos em casos criminais, né? E a gente às vezes comete um deslize ou outro. A diferença é que você estava numa mídia gigantesca, aí tem seu ônus e seu bônus, né? De estar em uma Rede Globo. Mas tudo que você fez posteriormente, depois, para tentar se redimir, eu admiro muito. Mas até hoje, obrigado pela atenção aí, pelas suas palavras, mas até hoje eu sou
sou massacrado por isso. Sério? Meu nome está marcado. Então, eu nunca fui eu sou analógico. Pela idade, etc. Meu RG é muito baixo, entendeu? Então, eu nunca tive em rede social. Agora que eu comecei, depois que eu tive lá no Pânico, tive em outros lugares, estou com você aqui. Sim. Então, é um mundo que eu não conhecia. E muita gente ficou sabendo do caso da Escola Base, porque ninguém sabia da história. E o documentário popularizou a história, entendeu? Então, sou muito acusado. Você é o cara da Escola Base. Por que você não abandonou o jornalismo? Sabe? Nossa. Várias. Vejo isso pela internet. Então, tem alguém que me defende, como você, dizendo que eu fui humilde, que eu reconheci eu, e outras pessoas não. E eu vivo nesse dilema aí. Não sei se eu continuo, se eu paro, entendeu? Não, tem que continuar. Tem que continuar. Um erro não pode te condenar dessa forma.